esteve. Uma das acusações, entre aspas, que constava na representação, era a tal ponto absurda, soava a tal ponto ridícula, fruto de uma única publicação de um determinado meio de imprensa, que sequer o Ministério Público, sequer a Polícia Federal encampava essa acusação. A acusação de que o senador Demóstenes fazia parte do esquema criminoso ligado ao bicho e recebia 30%. Essa acusação, ela é desmentida pela leitura simples dos autos, pela afirmação categórica do Ministério Público, pela alegação categórica da Polícia Federal. Mas quem a leu só quis ler aquilo que não existia. Quando deixou de vir aqui uma testemunha, um advogado que nessa matéria teria dito que ao ser preso, ele teria dito que o senhor senador Demóstenes seria sociedade nos jogos de bingo. Bem, o advogado deste advogado fez uma nota dizendo que ele nunca foi sequer preso. Ele não só não falou isso, como nunca foi sequer preso. Então, na realidade, a vida dele aqui... Vou terminar, Excelência. A vida dele aqui seria desnecessária. Vossa Senhoria terá o tempo restante de 10 minutos e mais 45 segundos. Obrigado, Excelência. Na realidade, das 5 acusações, essa é teratológica, ela foge ao próprio conhecimento de quem já leu, com o olhar de quem quer ler a representação, o inquérito ou o processo criminal. A questão referente à cozinha, no meu ponto de vista, ficou plenamente comprovado com Sua Excelência o senador Demóstenes quando veio aqui, e na declaração da esposa do Cachoeiro, que diz que foi ela que deu o presente de casamento. Ela que deu para a esposa do senador Demóstenes. A questão do Nextel, que hoje se tornou uma questão absolutamente grave para todos que têm o conhecimento do todo, o senador Demóstenes disse muito bem, ele não poderia prever o que iria acontecer. É uma questão que seria extremamente simples. Lhe foi dado um telefone num contexto em que ele julgou possível aceitar, ele não sabia que as demais outras pessoas tinham esse Nextel, e digo com sinceridade a Vossas Excelências, caçar um senador da República por causa de um ato como esse, eu acho absolutamente desproporcional. Poder-se imaginar de discutir hoje, olha, o senador da República não pode aceitar um presente como esse, mas jamais se imaginar que isso fosse motivo para pensar em caçar, que é a coisa mais grave que pode acontecer a um político, um mandato outorgado pelo povo de Goiás. A questão da conversa dos R$3.000 para pagar o avião, rebati, insisti junto a Vossas Excelências que fosse permitida a perícia, para que nós pudéssemos comprovar o que o perito comprovou para a gente, que havia uma conversa paralela que se referia a uma outra questão. Quando levantei aqui, Excelência, a necessidade de fazer a perícia, é porque nós temos seríssimas dúvidas de muitos pontos dessas gravações. Em momento algum, senador Humberto Costa, em momento algum, o senador Demóstenes dá como válida, como verdadeira e como lícita as gravações. Ele admitiu, sim, e não poderia ser diferente, que ele conversou e que boa parte daquelas conversas está a voz dele, mas não dando veracidade às gravações. Não dizendo que o que está ali ou o que está sendo interpretado. Nós vivemos um momento único no processo penal brasileiro. A pessoa mais importante do processo penal brasileiro é o que eu chamo de tira hermeneuta. É o cidadão, um policial, que fica numa salinha escutando horas, meses de gravação e que depois interpreta o que ele quis entender, ou que o amigo dele quis entender daquela gravação. É o tira hermeneuta. É a pessoa mais importante do processo penal. Não adianta estudar, ter mestrado, doutorado. O que vai valer é que o cidadão interpretou dependendo do humor. Eu, em palestra, costumo dizer o seguinte, vou relatar aqui, vou dar um áudio para que seja ouvido por 10 pessoas diferentes. E depois cada um faz um relatório. Normalmente poderão vir 7, 8 relatórios diferentes. Essa é a realidade. Agora, eu ressalto, porque é importante, o senador não admitiu a literalidade daquela contextualização, até porque nós desconhecemos ainda algumas coisas que estão sendo periciadas. O Conselho, soberanamente, entendeu no primeiro momento que não poderia fazer a perícia. No segundo momento,
Sua Excelência, o presidente, de forma a atender a defesa, colocou em votação e por 3-2 entendeu também que, mesmo resumindo bastante apenas para aquelas que estavam referidas no processo, seria desnecessário fazer a perícia. Eu gostaria de afirmar isso por uma questão muito simples. Além dos 5 pontos que estão na representação, e que, no ponto de vista da defesa, tecnicamente, é o que deveria constar hoje do voto de Vossa Excelência, o relator, ele já trouxe outros pontos. Alguns, inclusive, que nós pedimos para que fosse nos dada a oportunidade de falar, como a questão que já foi esclarecida, que lhe imputava uma certa perplexidade pelo fato de ele não estar na CCJ num dado dia, e, na verdade, ele estava em Nova York, mas representando os interesses do Senado Federal. Mas eu quero ressaltar a Vossa Excelência, e agora já terminando, senhor presidente, que o senador Demóstenes rigorosamente não mentiu, não omitiu e não cometeu nada que pudesse comprometer o seu mandato da tribuna do Senado Federal. Ele pode ter decepcionado a Vossas Excelências, e certamente o fez pelo que vi das manifestações. Mas não há nenhuma questão objetiva no discurso do senador Demóstenes que possa levar à imputação de quebra de decoro. Devo dizer a Vossas Excelências, porque disse a ele, que esse foi o único ponto que o senador não seguiu a orientação técnica da defesa. Não que eu tivesse preocupação com o que ele poderia dizer. Não é verdade. O senador Pedro Táxi mesmo estava presente na noite anterior, Vossa Excelência também estava, onde se discutia sobre a necessidade do discurso, porque eu trabalho há muitos anos nesse tipo de processo. E sei que um discurso do Senado, se for para ser enfrentado politicamente, com a inteligência, com a vivência, com a experiência de Vossas Excelências, se quiser interpretar, interpretam para um lado ou para o outro. Esta é a realidade. Como a discussão é política dentro do Senado Federal, como o voto é político, eu preferia que ele não tivesse feito o discurso. Não porque ele fosse mentir, não mentiu. Não porque fosse omitir, não omitiu. Ele falou do que conhecia a época e falou de forma fidedigna. Só que eu tenho certeza absoluta. Se me derem 5 minutos para falar contra o discurso, eu falo. Se me derem 10 para falar a favor, eu falo também. Vossa Excelência falarão meia hora, 1 hora, dada a experiência que tem. Então eu realmente disse a ele, não vá, não deixe interpretar o seu discurso num momento tão grave. Mas o do senador Demóstenes tem um mantra, eu preciso prestar esclarecimentos aos meus pares. E, evidentemente, a defesa não podia impedir que um senador da República ocupasse a casa e o lugar da tribuna de honra do Senado Federal. Por isso, Excelências, e rendendo homenagem a todos os senadores aqui presentes, a defesa entende, seguindo até uma orientação do senador Demóstenes desde o início, ele quer se submeter ao plenário da Casa. O senador Demóstenes veio aqui prestar os esclarecimentos, falou durante 2 horas e respondeu 3 horas de pergunta de Vossas Excelências. Agora eu digo ao senhor senador, presidente, Antônio Carlos Valadares, ao seu relator especialmente, o senador Demóstenes quer ir ao plenário. Nós não vamos pedir a Vossas Excelências, nesse momento, que arquivem o processo. O senador quer ser julgado pela totalidade do Senado Federal. O senador tem o direito, entende ele e entende a defesa, sendo um senador eleito de forma absolutamente consagradora no seu Estado, estando sofrendo a mais insidiosa campanha contra a honra de um homem público recente vista no país, com vazamentos durante 2 meses diários, dirigidos, maldosos, criminosos. O senador entende que deve ir ao plenário. A defesa técnica pede a Vossas Excelências que encaminhem o processo ao plenário, para que lá, na totalidade dos seus 80 senadores, o plenário decida sobre a sorte desse senador da República que está aqui representado. É claro que a defesa técnica cuidará de observar a tramitação legal dentro do CCJ, o tempo, mais uma vez o tempo necessário para que se manifeste ao CCJ. A CCJ terá, e Sua Excelência o presidente sabe bem disso, pela experiência que tem, terá que se ater aos ritos legais, regimentais e ao rito constitucional deste processo como um todo, fazendo mais do que uma questão saneadora, fazendo uma interpretação mesmo daquilo que ainda possa ser, e para a defesa ainda há muitas dúvidas,
Mas estaremos lá trabalhando no CCJ para que isso seja sanado, senador Vital do Rego. Mas após aquilo que nós ainda pudemos levantar no CCJ, que é um direito, e nós usaremos o direito, o amplo direito, até o seu último momento. Não por protelar, mas porque se nós, no Senado da República, na defesa de um senador da República, não usarmos a Constituição naquilo que a defesa técnica tem o direito de usar, seria o final dos tempos. Felizmente, não é isso que está acontecendo, porque Vossa Excelência tem permitido que a defesa atue na sua amplitude. Então, eu quero requerer a Vossas Excelências que determinem que esse processo vá à CCJ, para que a CCJ possa se manifestar sobre ele e saiba, Vossa Excelência, senador Eunício, que a defesa se fará presente para fazer levantamentos junto ao CCJ. E, em seguida, passado o tempo regimental, já com o devido saneamento, se porventura assim Vossa Excelência entender e os membros da CCJ entenderem, requeiro a Vossas Excelências que determinem, por unanimidade, em homenagem ao senador Demóstenes, que está sendo acusado, que está sendo enxovalhado, mas que é um senador da República, que representa o Estado de Goiás. Requeiro a Vossas Excelências que se determine o processo vá ao plenário, onde de forma isenta, de forma tranquila e madura, nós esperaremos o resultado final. Queira Deus com a absolvição do senador. Obrigado.